Olá, espero que você esteja bem. Estou testando aqui, esperando se a técnica está Olá, espero que correspondendo. você esteja bem. Estou testando aqui, esperando Ótimo. se a técnica está Olá, espero que você esteja bem. Legal. Por problemas técnicos, eu pensei que estivesse transmitindo e não estava. Agora parece que está tudo certo. Qualquer coisa depois eu edito a transmissão. Bom, eu sou o Hugo, este é o canal Vivosofando e este é o programa Aproximação. O tema que eu escolhi para falar aqui rapidamente hoje, espero que você goste, e é um tema que é bastante espinhoso e geralmente não é muito bem compreendido quando expressado, porque ele mexe com fundamentos, né? Ele mexe com o cerne da questão, ele mexe com, de fato, aquilo que estrutura a nossa ação, a nossa prática, e também a nossa teorização sobre a realidade, né? Então, eu pretendo aqui falar bem devagar e tentar construir bem as categorias, porque não é uma discussão comum, infelizmente, né? Tanto a esquerda quanto o cristianismo têm muita dificuldade em discutir seus fundamentos, né? Porque são fundamentalistas, talvez, não sei, podemos pensar nisso, né? Mas veja, o conceito que eu escolhi é totalidade vigente, que acaba por ser uma categoria filosófica e não só um conceito, né? Então a diferença é o conceito ele está dentre outros conceitos dentro de um horizonte categórico maior, né? Se nós entendemos a totalidade como uma categoria, quer dizer que dentro dela existem diversos conceitos operando ali e esses conceitos são expressão da própria prática, da própria realidade. Pois bem, totalidade. O Henrique Dussel chama é, a totalidade de totalidade vigente. E os autores que ele mais trabalha, que ele mais opera para poder constituir essa categoria, são, inevitavelmente, Emmanuel Levinas e Karl Marx. Tudo bem? Vamos lembrar que o conceito de totalidade ele vem desde os gregos antigos, passando por todo o pensamento ocidental até Hegel e Marx. Ótimo. O que é, então, totalidade? Ah, deixa eu ver assim, acho que fica melhor. Isso. A categoria de totalidade, ela pressupõe que cada pessoa vai constituindo o seu mundo a partir da relação com as coisas e com as pessoas. Bem? Então, quer dizer, o meu mundo é constituído a partir da relação que eu tenho com as coisas e com as pessoas. Ótimo. Bem, como que eu me relaciono com as coisas e com as pessoas? O que determina a forma que eu me relaciono com as coisas e com as pessoas? Primeira coisa, cabe aqui compreender que nós somos, todos nós, eu e você, somos limitados ou determinadas por um passado que nós não escolhemos. Por exemplo, o idioma que falamos, o lugar onde nascemos, a cultura que herdamos, a classe social em que estamos, a etnia que pertencemos, tudo isso é determinado anteriormente, ou seja, por um passado que nós assumimos sem escolhê-lo. Bom, e a vida presente é a forma que nós nos relacionamos com as coisas e com as pessoas. Tendo em vista o quê? Um projeto futuro. E por que tendo em vista um projeto futuro? Porque a forma que nós nos relacionamos com as coisas e com as pessoas, que nós chamamos de mediação para o projeto futuro, a forma que nós nos relacionamos com tantas coisas quanto as pessoas é tendo em vista o quanto valoramos essas coisas. Qual o valor que damos para essas coisas?
né? O quanto que as coisas me têm de valor, qual o valor que eu dou para elas e também para as pessoas, né? Qual o valor que eu dou para as pessoas e daí por diante. E o que determina, vai dizer o Henrique Dúcio, o que determina o valor, né? O que determina a forma de eu valorar as coisas e as pessoas? São os interesses. O interesse que eu tenho em determinada coisa, determinada pessoa, e o que determina o interesse, em última instância, o meu projeto futuro, inevitavelmente. Não é? Por exemplo, se eu estudo filosofia, é porque eu quero algo. Se eu estudo para uma determinada profissão, é porque eu quero isso. Se eu tenho determinada amizade, é por causa disso e que tem a ver com meus projetos futuros, né? Eu quero estar com boas pessoas, pessoas que me tornem agradável, uma pessoa melhor, etc. Tudo isso tem relação com o projeto futuro. Então, a nossa totalidade seria essa, quer dizer, não é que cada um tem um mundo específico, mas é isso, né? Quer dizer, eu tenho o meu mundo porque a minha totalidade, a forma que eu compreendo as coisas, que eu interpreto as coisas na realidade, tem a ver com esse mecanismo que eu falei, de passado, presente e futuro, não é? E veja, não é linear essa coisa, passado, presente e futuro, né? Não é necessariamente linear, né? Há relações aqui das mais complexas e mais múltiplas. Não é que nós temos uma linha do tempo aqui horizontal, etc, né? Então, a totalidade do meu mundo, ela é nessa perspectiva. Então, agora estou fazendo esse vídeo porque isso está servindo para mim como mediação a um projeto futuro. E daí por diante, tudo, né? A forma que eu dirijo, né? Eu levanto da cama para isso, a forma que eu me... Essa vivência dentro dessa totalidade, a vivência pura e simples, o existir nessa totalidade, ele não precisa, ele não exige um pensamento profundo. Né? Eu vou me relacionando com as coisas, com as pessoas, de forma quase que automática, poderíamos dizer assim. Porque é existencial, é isso que está aqui, eu vou me relacionando com as coisas, com as pessoas. Eu não preciso de fazer nenhum curso de filosofia para saber que eu preciso me relacionar bem com as coisas, com as pessoas, para que eu seja bem sucedido, bem sucedida, vamos dizer assim, que é o que tem para hoje, né? O projeto social atual. Bom, e aqui, justamente o projeto social nos leva a uma outra questão. E as pessoas que não fazem projeto futuro, que não projetam a sua vida, pura e simplesmente vão vivendo jogadas ao mundo? Elas vivem projetos alheios que não são delas. Essas pessoas facilmente são manipuláveis para que façam, para que sejam mediação de projeto de outras pessoas e da sociedade de forma geral. O projeto vigente social também nos coloca numa perspectiva de uma vida destinada ou relacionada com um projeto. Então, tem os projetos pessoais do meu mundo, da minha totalidade, tem o projeto político da minha cidade, o projeto político do meu estado, do meu país, e daí por diante. Nas comunidades onde eu participo, existem projetos políticos pensados, quais, se eu não tomo consciência e não estou criticamente ligado a eles, eu sou submetido como mediação a esses projetos, sem muitas vezes nem ter consciência. Tudo bem? Esse é o conceito de totalidade vigente que o professor Henrique Dussel, de uma forma parecida com essa, explora. Espero que eu tenha sido fiel a ele. Pois bem, e se eu não for, tem coisas novas aqui também, que bom. Bom, dá para entender, né? Cada um de nós vive no mundo e tal, e nas relações com as coisas, com as pessoas. Bom, a partir daqui, que acontece? Né? Vamos falar um pouco aqui da esquerda brasileira atual. O que determina, em última instância, fundamentalmente, ou seja, os fundamentos da esquerda brasileira, são teorias europeias, quando não eurocêntricas. Essas teorias todas foram pensadas dentro de um horizonte, de uma realidade europeia, europeu, de um tempo situado, né? de uma história situada, um projeto político situado. Bom, as esquerdas
baseando-se apenas nestas teorias, elas pensam a partir de uma totalidade que não é a delas. Ou seja, esse projeto ele não é efetivo na vida cotidiana. Né? Daí que muitas ideias das esquerdas atuais, não só a esquerda, eu estou falando da esquerda porque é meu campo, é onde eu estou, onde eu me realizo aí enquanto ser humano, onde eu sou ativo. Bem, de forma geral, as esquerdas então se fundamentam por teorias e projetos que são europeus e são situados historicamente. Por isso que muitas vezes a teoria não fecha com a realidade prática aqui. Por quê? Porque simplesmente não tem uma verificabilidade daquilo que eu falo na teoria, a minha concepção teórica, com a realidade. E aí, qual que é o mais comum para a grande parte da esquerda? Tentar encaixar a realidade histórica nas teorias. Isso é muito comum, assim, muito comum. Né? E aí, então, eu vou falseando a realidade para que ela caiba nas minhas teorias. Pois bem, então é muito simples compreender porque agora, nesse momento histórico, a esquerda brasileira está patinando de forma geral. Né? Não consegue sair do lugar. Por quê? Porque as teorias nas quais ela se funda chegaram ao seu limite. Né? Por exemplo, o conceito de trabalho mais formal e mais fundamental, com o qual grande parte dos sindicatos de esquerda é, é, compactuam, qual eles têm como fundamento, já não serve mais na realidade atual. Portanto, eles se veem desesperados, ou seja, eles olham para o futuro e não veem nada, por quê? Porque o fundamento ruiu. Percebe? Então, fora da. O Uber, por exemplo, foi uma coisa que veio, né? E é só uma forma de trabalho atual que é fora totalmente da totalidade qual a esquerda está situada. Então, está fora. Tudo aquilo que está fora da totalidade, na cultura ocidental, foi sempre excluído, oprimido e assassinado, né? Não faz parte. Perceba você na lógica aristotélica, como Aristóteles fundamentou a lógica do ser grego, do fundamento grego, né? De ser, há três princípios básicos: princípio de identidade, não contradição e terceiro excluído. Né? Como a gente consegue explicar isso? O que primeiro, é a identidade, não contradição. O que não é, não é. Quer dizer, o que é só pode ser e não pode não ser. Não tem contradição aqui. Tudo bem? E terceiro, excluído. Tudo que está fora do que é e do que não é, está excluído, não é. Né? Parmênides chamava os muros da Grécia, de Atenas, de logos. Por quê? Porque a razão, né? A razão, o mundo grego está aqui. O que está fora dos muros não é. São os bárbaros. Percebe? Tudo aquilo que está fora daquilo que eu acredito ser a realidade é o bárbaro, é o outro que eu devo oprimir, excluir, etc. Veja, a partir do século XX, da década de 1920 agora, né, houve um forte movimento global das pessoas excluídas, socialmente organizadas ou não, em criticar essa forma de vida, que é hegemônica, que é o modelo do projeto burguês. Então, você tem aqui um questionamento da forma de ser, uma crise civilizacional, que não é só uma crise político-econômica, ela é também social, modelo de instituições sociais, e cultural, o modelo de cultura que é colocado como o modelo padrão, também está sendo questionado. E essa é a crise pela qual nós estamos passando hoje, cada vez mais agudizada, cada vez mais radical. Por quê? Porque as pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, todas aquelas pessoas que foram ao torno de milênios sendo excluídos, oprimidos,
e eliminados por essa forma de ser que foi se colocando como única forma de ser possível, todas essas pessoas que são grande parte da população mundial agora estão se levantando e estão exigindo o seu lugar, estão exigindo que as coisas mudem, estão exigindo um mundo mais justo, mais solidário e menos desigual. Sendo assim, a esquerda, ao insistir no modelo de Estado moderno, burguês, republicano, o modelo republicano burguês, né, ela está fazendo o quê? Ela está pensando dentro da totalidade, ainda alimentando essa totalidade, excluindo toda a possibilidade de alteridade, toda a possibilidade de outras formas de Estado e de organização político, social e econômica que poderiam ser muito mais solidárias, muito mais inclusivas, muito menos excludentes e daí por diante. Né? Por isso que a esquerda, ao não se abrir a outras teorias e serem dogmáticas em seus fundamentos, sejam trotskistas, leninistas e daí por diante, até mesmo os marxistas, né? Estão presos numa totalidade de compreensão qual impede de ver outra realidade. E por isso que daí todo discurso étnico, de gênero, parece totalmente absurdo. É o bárbaro, percebe? É o bárbaro, é o outro, é aquele que está fora da minha compreensão, ou seja, da minha totalidade. Da mesma forma, e aqui falando dos cristãos, muito facilmente a gente percebe na história que uma coisa é o cristianismo bíblico, né? Que é aquela coisa lá, dentro do judaísmo, há um grupo de revolucionários que querem alterar fundamentalmente o judaísmo, né? E são judeus, vamos lembrar que Jesus morreu judeu, né? Jesus não fundou a religião, ele morreu judeu, né? E escolheu discípulos para continuar a sua missão, que daí sim foram chamados de cristãos, né, já muito próximos a uma outra coisa que não o judaísmo, até que o Concílio de Jerusalém decide o quê? Decide, olha, nós somos diversos, etc., e alguns vão pregar para os não-judeus e outros continuarão só no judaísmo, etc. Então, para dizer, uma coisa é esse cristianismo bíblico que está lá, que é o cristianismo do amor, do amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, de conseguir efetivamente cumprir os 10 mandamentos, colocando o outro como condição a isso, e daí por diante. Uma coisa é o cristianismo bíblico. Outra coisa é o cristianismo que foi se ocidentalizando, que foi saindo da totalidade do judaísmo bíblico e foi formando uma outra totalidade, que é a do Império Romano, aqueles que mais perseguiam os cristãos, e foi se embranquecendo e se ocidentalizando, europeizando no decorrer do tempo. O cristianismo que a gente tem hoje, muito fortemente representado no Brasil e América Latina, ele é descendente desse cristianismo, que eu chamo de cristandade, para diferenciar o que é cristandade do que é cristianismo. Essa cristandade que foi se europeizando, se embranquiçando, né, que é a cristandade das inquisições, das cruzadas, e que apoiou o nazismo, ele apoiou a ditadura militar. Né? Essa cristandade, ela é uma conexão ali dessa cristandade europeizada para uma cristandade estadunidense, que é um fundamentalismo que é eminentemente racista, excludente e opressor. Né? Onde nasce, por exemplo, aqueles caras de capuz, que eu não vou nem falar o nome porque não merece aqui, né? Mas é abreviado em KKK, né? Ou KKK, se você quiser. Bom, me dá até arrepio de falar esse nome, mas infelizmente o número de neonazistas no Brasil atual é muito grande. Né? Se você não sabe disso, vai procurar para saber. Bom, esse cristianismo, então, que se confunde com essas coisas violentas, de fazer arminha com a mão, de querer a morte do outro, a eliminação do outro, é próprio dessa cristandade que foi se embranquiçando e nada tem a ver com o cristianismo bíblico, nada tem a ver. Né? Porque é uma outra totalidade de compreensão que forma sentido, né, forma interesses e valores em si mesma, né, em si mesmada, portanto. Né? Desta forma, cabe dizer
esse fundamentalismo que é dentro de uma totalidade, né, que não se rompe, portanto, não permite nada de novo, e aí tem aquela historinha do ato e potência, que a gente consegue explicar muito bem isso, né? De uma outra forma do que a história utilizou, uma semente de feijão, ela, dentro dessa teoria da totalidade, o que acontece? Ela só pode possibilitar o nascimento de uma árvore de feijão, tudo bem? De um pé de feijão. Então, o que é, né? Não pode não ser, e o terceiro está excluído. Né? Então, vejam, a gente poderia passar isso para o que é homem, não pode não ser, terceiro está excluído, o que é mulher, daí o que é cultura, o que é política, o que é... Então, quer dizer, você afirma uma identidade em negação de toda outra identidade possível fora dela, ou de toda outra alteridade. Bom, o que acontece? O que o Henrique Dussel faz lindamente na sua filosofia da libertação? Ele diz, olha, um caroço de feijão, sim, provavelmente vai dar, provavelmente não, um caroço de feijão dará fruto a um pé de feijão. Mas, se nós fizermos um enxerto no pé de feijão, pode ser que nós consigamos mudar alguma coisa estruturalmente. Aqui é a filosofia da libertação. O gene da filosofia da libertação é esse. Né? Quer dizer, não é possível mudar estruturalmente as coisas a partir da violência. Por quê? Porque a violência é o gene da própria totalidade, que gera todos os totalitarismos. Portanto, a revolução violenta ela já se provou ineficaz e ela não muda nada, porque aqueles que tomam como de forma violenta uma revolução, um Estado, uma política, vão ter que manter esse mesmo pela violência e serão suscetíveis a toda violência contrária a essa. Né? Isso está dentro já do pé de feijão, percebe? Já é a semente ocidental, moderna, burguesa, é isso, é o germe, um dos principais germes é a violência. A filosofia da libertação diz, olha, esse enxerto, o que é? Vem de fora, é o outro, é o terceiro, né? Que for excluído durante sempre, né? É aquilo que é novidade histórica que para quem está dentro da totalidade é o absurdo, é o bárbaro, né? O absurdo é aquele que fala eu não posso ouvir. Olha só que interessante. O bárbaro é aquele que balbucia, não fala bem o grego. Olha só, por isso os dois não são, né? Agora, a filosofia da libertação é justamente a filosofia que diz: não, é possível que esses também formem, né, uma outra totalidade que é muito menos excludente, muito menos opressora. Agora, vai acabar se fechando também como uma totalidade? Vai. No entanto, vai gerar outras alteridades. A questão é que essa totalidade esteja aberta à alteridade constantemente e vá se transformando constantemente e acolhendo toda exterioridade e toda alteridade. Então, se a gente quer um cristianismo que seja inclusivo, que seja solidário, que seja de fato um cristianismo que produza amor, é preciso acolher toda alteridade, toda exterioridade e fazê-la participar dos fundamentos daquilo que chamamos cristianismo. A mesma coisa acontece com a política. Se nós queremos uma política que de fato seja mais solidária, mais inclusiva e etc., é preciso acolher a exterioridade. E o modelo de política atual, o modo de vida atual, não possibilita incluir a alteridade, a exterioridade. Então é preciso mudá-lo, é preciso transformá-lo. E como que a gente transforma? Fazendo enxertos na sua estrutura, mudanças estruturais. E como que a gente consegue isso? Somente junto ao povo, esse povo que está excluído, oprimido, etc. E como que a gente faz para que esse povo se interesse por política e queira mudar? Estando junto deles, estando junto ao povo, construindo junto deles, como já nos falaram tantos teóricos e teóricas, e como a gente percebe na realidade. A década de 1980 foi uma década dos movimentos sociais estarem imersos na realidade cotidiana das pessoas. Você lembra muito bem dos mutirões de construção, de pintura, os mutirões que iam na casa das pessoas, a mesma coisa o cristianismo que rezava com as pessoas na casa delas,
né, se interessava pela realidade das pessoas, estava junto, estava ali junto, né? Então, estar junto, estar com a comunidade, o princípio comunitário é essencial e fundamental para novas realidades políticas, religiosas, sociais, culturais, daí por diante. Então, é isso. Totalidade tem a totalidade do meu mundo, a totalidade social, que tem vários níveis, né? A totalidade da minha cidade, do meu estado, do meu país e global, né? Do meu continente e global. Espero que você tenha gostado. Fico à disposição para perguntas, questionamentos e mais vídeos como este. Você pode sugerir e participar também. Curta o canal, compartilhe a página também, curta, compartilhe, para que o conhecimento chegue para mais pessoas e para que você incentive que eu continue esse trabalho também e valorize o meu trabalho. Valeu, grande abraço e até mais. Tchau, tchau.